Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. As lives agora serão dia de quarta-feira, é isso mesmo. Tivemos que mudar aqui. Espero que vocês possam aprender muito com o conteúdo dessa semana. Está chegando o Dia dos Namorados e nós temos muito o que olhar para essa esfera da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento, o livro da sua história amorosa. Me conta. Eu quero começar essa live aqui fazendo a seguinte pergunta: se a sua vida amorosa fosse um livro, você gostaria de reler a história que você está escrevendo hoje? Vamos lá, de novo. Se sua vida amorosa fosse um livro, você gostaria de reler a história que você está escrevendo hoje? Pensa. O que acontece? Muitas pessoas, elas dizem que querem viver uma nova história de amor e tal, mas continuam relendo, revivendo os mesmos capítulos. Aí você vai lá, muda de pessoa, muda de cidade, muda a idade, mas a história continua a mesma. Você vive isso aí no seu relacionamento? Quem que está aqui na live hoje? Eu vou colocar o tema da live aqui. Deixa eu colocar aqui. Para que o amor dê certo. O que a gente precisa fazer, hein? Para que o amor dê certo. Esse é o tema de hoje. Oi, Glauda! Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no outro aplicativo. Eu não sei, gente, aqui no outro app como que coloca. Eu ainda tenho que aprender a mexer aqui. Mas, enfim, se alguém puder colocar o tema, eu não sei se tem como anexar. Não sei como mexer aqui. Mas, enfim, vamos dar sequência. Oi, Edilene, Rosa, Eric, Sueli, Maria, sejam todos muito bem-vindos nessa live de hoje. Nós vamos falar sobre relacionamento amoroso, para que o amor dê certo. Nesse sentido, vamos compreender o que nos prejudica, como sair de algumas dinâmicas que acabam prejudicando o relacionamento. No finalzinho da live, eu vou trazer um presente muito especial para quem estiver aqui na live. E também vamos ter as análises sistêmicas, as análises das frases. Temos frases sistêmicas hoje para quem estiver aqui conosco nesse encontro. Então vamos lá. Quem aqui já viveu um relacionamento parecido um com o outro? Olha para sua história amorosa e parece estar lendo o mesmo livro. Estar assistindo um filme, tendo um déjà vu. Quem aqui já se viu nesse sentido? Tendo ali a mesma história, a mesma dinâmica. Ou quem aqui já disse o seguinte: como fui me envolver com alguém assim de novo, com o mesmo perfil? Oi, Raniele, tudo bem, minha linda? Joselito, Ageu, sejam todos bem-vindos. Cris, Ivone. Me conta, vocês já viveram essa dinâmica no relacionamento? De ter a sensação de se questionar, de se culpar, muitas vezes de se punir, e a ponto de dizer isso. Como que eu fui me envolver com uma pessoa assim? Ou, às vezes, a sua pergunta é diferente.
Quem sente que sempre cai no mesmo tipo de relacionamento? Pessoas que traem, pessoas que não valorizam, pessoas que te dão chá de sumiço, pessoas que não têm comprometimento, pessoas que escoram em você, quer que você assuma a responsabilidade do outro. Seja bem-vinda, Dani. O problema não é que falta amor. O problema é que muitas vezes nós estamos repetindo histórias. Histórias essas que não foram compreendidas. Quando você atrai o mesmo tipo de pessoa, quando você percebe que o relacionamento não tem diálogo, quando você percebe que você está repetindo a mesma história dos homens ou mulheres do seu sistema familiar, aquilo gera um incômodo e muitas vezes você não sabe como sair dessa dinâmica. E isso diz respeito a você também, porque nós atraímos pessoas, falo muito essa frase aqui, né? Nós atraímos pessoas com características que precisam ser trabalhadas em nós. Então não é à toa que você atrai o tipo de pessoa que você atrai. A Natália colocou o seguinte: eu sou sempre trocada e nunca escolhida. Ó, uma percepção importante essa, hein? Uma percepção importante. Nós vamos falar sobre isso, tá? A Raniel disse: eu costumo atrair homens fracos. Preciso trabalhar meu feminino. Ó, já sabe uma possível raiz, hein, Raniel? Por que que eu sempre atraio homens com energia masculina baixa? Vamos compreender isso aqui também. Quem mais? Qual é a dinâmica que você percebe que acontece aí no seu relacionamento? Hoje nós vamos entender o que que a gente precisa fazer para que o amor dê certo. Muitas mulheres e homens acreditam que o problema está no outro. Essa é a leitura que muitas pessoas chegam aqui para fazer terapia comigo, terapia de casal ou que seja individual, mas olhando para o relacionamento. A pessoa diz o seguinte: Simone, eu acredito que o problema está no outro. Meu marido é isso, minha mulher é isso, eu sempre dou mais. Você se vê assim? Se você que está aqui comigo, se você está em um relacionamento hoje, você é a pessoa que mais doa, você percebe que as coisas aí estão em equilíbrio? Compartilha aqui, você vê que o seu relacionamento está em equilíbrio ou está em desequilíbrio porque tem alguém doando mais do que o outro? Bert Hellinger dizia que aquilo que não é visto tende a ser repetido. Por que Bert nos ensinou isso segundo a visão da constelação familiar, segundo a visão sistêmica? Porque se tem algo repetindo, é como um sinal de alerta. O que eu preciso compreender em mim, na minha história, na minha vida amorosa, para que esse ciclo de repetição se rompa? A Roberta colocou aqui: o que vejo é ciclos se repetindo. Qual a dinâmica específica, Roberta? Como está aí você, a empresa? Tudo bem? Como está o nosso Pará? Mas é financeiro. Ah, maravilha. Maravilha. Financeiro do relacionamento, do casal, ou a vida financeira em si? Mas é bom perceber isso, independente da relação ou não, tá? A mulher que atrai homens indisponíveis, que atrai homens que não assumem compromisso, atrai homens que precisam ser salvos, ela diz: de novo não, tô cansada. E aí repete o mesmo enredo. Será que você está vivendo essa dinâmica?
no seu relacionamento? Atraindo pessoas que estão disponíveis, pessoas que te sugam, pessoas que não assumem compromisso. Porque às vezes, você que está aqui, eu não sei se você é casado ou não, às vezes você está num relacionamento em que o outro está te cozinhando. Quem fica namorando muito tempo e não assume um relacionamento é como se dissesse inconscientemente: enquanto não vem a pessoa certa, eu vou ficando por aqui. Ou seja, está buscando inconscientemente uma outra pessoa. Por isso que não assume você. Você que está aqui, que é solteira ainda. E muitas vezes, para não desagradar, você vai se deixando até passar do ponto. Eu não me refiro à idade. Passar do ponto do seu emocional, da sua confiança em si mesma. O que causa eu viver essas dinâmicas que prejudicam o relacionamento? Que faz com que eu atraia pessoas indisponíveis, que faz com que eu atraia pessoas que não assumem compromisso, pessoas que precisam ser salvas. Causas muito comuns, feridas emocionais. Quais são as feridas que reverberam em você? Que gritam, que faz com que você fique em relacionamentos que não sustentam o amor? Você tem medo do abandono ainda? Você ainda tem medo da rejeição? Você tem medo de ficar sozinha? Você é aquela que é controladora no relacionamento, deixando o relacionamento tenso, porque você ainda teme traição? Não porque você foi traída agora, porque você foi traída lá atrás. Talvez você ainda não ressignificou uma história de amor passada. E essa história passada está latente no seu atual relacionamento, porque você ainda não se curou. Você projeta no seu atual relacionamento dores que não foram curadas. Às vezes você está simplesmente repetindo um padrão familiar. Num sistema familiar onde as mulheres que sustentam a casa, você continua nesse papel. Num sistema familiar onde as mulheres não tinham voz, você continua sem voz. Em um sistema familiar onde as pessoas, as mulheres ou os casais acabam se separando, você é aquela que sempre está olhando para o final como se esse fosse o único caminho. E tem uma frase de Bert Hellinger que diz que nem sempre precisamos de um novo caminho, e sim de uma nova forma de caminhar. Separar sempre vai ser uma opção mais fácil. Porque olhar para dentro de nós e reconhecer aquilo que precisa mudar não é fácil. Anne já tirou, né, a armadura da guerreira Xena. Só assim nós podemos nos conectar com relacionamentos saudáveis. Só assim é possível melhorar o nosso relacionamento. Deve ser porque minha mãe foi embora. Aí fico controlando, achando que a pessoa vai embora também. Olha esse insight, Natália. Lá atrás você disse, né, que sempre é trocada. Porque ainda reverbera em você esse medo. E você... Tudo aquilo que nos remete o medo faz com que a gente atraia a mesma sensação, a mesma situação. Tudo aquilo que você rejeita apodera-se de você. Esse alecrim dourado aqui aprendeu que se estou fora do meu lugar, fico exausta. Oh, meu Deus! Ainda bem, hein? Essas lives estão surtindo efeito. Isso alegra o meu coração aqui, viu, Dani? Mas olha só. Enquanto você não entender a história que você está vivendo, continuará mudando os personagens, mas repetindo o mesmo roteiro. É isso que acontece. Se nós estamos em lealdade, nós estamos à mercê
O meu relacionamento pode estar à mercê das minhas feridas emocionais. O meu relacionamento pode estar à mercê da falta de comunicação. O que nós precisamos fazer? Tomar consciência, entender o que está repetindo aqui nesse relacionamento. O que está repetindo aqui no meu relacionamento hoje que me deixa frustrado, que me deixa magoado? O que essa história que você está vivendo no seu relacionamento hoje está querendo te mostrar? Você tem se olhado, você tem se valorizado? Nós queremos tanto ser valorizadas, sermos vistas, mas nós não nos enxergamos. Nós priorizamos tanto o outro ao ponto de não enxergarmos o grande valor que nós temos para essa relação também. E isso diz muito daquilo que a gente carrega. Isso diz muito das nossas dores. E aí eu entro na dinâmica de aprovação, do medo de ser abandonada, aí eu vou lá e me dou demais. É como se tudo que fosse voltado ali para aquele relacionamento exigisse muito de mim. Tem gente que fala que relacionamento é sacrifício e precisa ser, não precisa ser sacrifício. Mas é preciso ter responsabilidade. Ter responsabilidade emocional, primeiramente, com você. Porque a gente tem uma tendência de falar sobre o outro. Só que eu sempre falo muito para as minhas alunas que passam um processo comigo 6 meses da formação em constelação familiar, não só para quem quer ser terapeuta, mas para quem quer olhar para dentro de si. Vocês precisam tomar consciência de que quando você muda, muitas coisas são impactadas até mesmo no seu relacionamento. Sim, Dani, precisa ter equilíbrio. Precisa ter equilíbrio na troca. Precisa parar de olhar apenas para o outro. Entendeu? Por que eu sou tão controladora? Ou por que eu tenho tanto medo de ser abandonada que eu acabo me abandonando? Esses dias uma moça me disse o seguinte: Simone, o meu marido falou que ia para um compromisso e eu fiquei contando o tempo que era para ele ter chegado em casa. E nesse contar o tempo, nas minhas contas, ele demorou muito. E eu fiquei desconfiada. E quando eu fui falar com ele, ele falou: pegue as câmeras da empresa para você ter certeza que eu estava lá. E depois ele ficou de cara fechada para mim. Mas vai ficar mesmo? Que saco ter que ficar provando o tempo inteiro que não tá fazendo coisa errada. Simone, ele já fez antes? Já. E aí, você vai ficar refém de um passado ou você vai se dar a oportunidade de escrever uma nova história para esse relacionamento? Porque se você ficar à mercê disso, você vai deixar de viver. Eu falei, por que em vez de ficar contabilizando o tempo, a senhora não foi fazer a unha, arrumar o cabelo, dar uma volta no parque, fazer algo por você, para você? Em vez de ficar querendo controlar o outro. Porque de repente, nossa, você chega junto com ele. Chegou junto com ele. Ué, amor, onde você estava? Então tava caminhando. Na próxima vez eu falo assim, nossa, vou chegar mais cedo. Ela tá caminhando sozinha, vou caminhar com ela. Você começa a despertar no outro o olhar para você. Quando a gente se cuida, o outro tem olhos amorosos, de zelo conosco. Agora fica aí, desvairada, olhando só para o outro, valorizando só o outro, como se fosse a última Coca-Cola do mundo. Nem Coca-Cola eu gosto. Hein? Sabe? Que valor que você tem colocado no outro antes de colocar em você? Essas percepções
elas dizem muito sobre o quanto você tem se deixado. Você quer muito ser vista, mas não olha para você, não se cuida. Imagine, você não consegue começar um novo capítulo, um novo ciclo, uma nova história, se você continua olhando para as páginas anteriores, daquilo que lá atrás não deu certo. E quando falamos sobre reatar um relacionamento, voltar, estamos dizendo que precisamos seguir a partir daqui. A partir daqui. Agora, se você pega uma história que foi difícil no relacionamento, um término, uma separação, pega essa história e decide carregá-la como se estivesse carregando uma cruz. E a todo momento você vai e qualquer coisinha passa ali na cara do outro aquela situação. Qual a possibilidade desse relacionamento ter paz? Qual a possibilidade dessa pessoa sentir paz em estar com você, em conversar com você, se tudo vira um caos? Então é melhor separar. Porque às vezes eu me coloco numa inocência que, para tamanha inocência, o culpado nunca terá chances. Para tamanha inocência, o culpado nunca terá chances se você viver voltando presa ali nessas páginas anteriores, daquilo que não deu certo no relacionamento. Aí a pessoa ainda sente raiva do ex, ainda fala do ex, ainda compara todo mundo ao ex, ainda sofre por algo que aconteceu há anos e quer ter uma história diferente na vida dela. Ela fica ali trazendo aquilo que foi difícil pro relacionamento todo dia. Você traz. É difícil saber o quão responsável nós somos por aquilo que não está dando certo no relacionamento. Teve uma vez, um rapaz veio fazer terapia comigo porque a namorada dele tinha terminado com ele e arrumado um outro namorado. Vida que segue, né? A moça, ela tinha sido traída e ele conversou com ela e eles decidiram, né, seguir o relacionamento. Ela terminou com o outro lá. E aí, todas as vezes que eles estavam juntos, eram namorados, hoje estão casados, eram namorados, e aí ele ficava assim, e o fulano? O fulano tem te ligado? O fulano isso? Eu falei, até quando você vai ficar trazendo essa pessoa para o seu relacionamento? E às vezes nós somos essa pessoa, nós trazemos o problema para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família. Porque revivendo a história, achando que a minha inocência, por eu ter sido vítima daquela situação, eu tenho que fazer esse mártir. E aí? Você está sendo o maior sabotador. Prazer, sabotador. Alecrim. E aí você não entende a sua responsabilidade. Sabe, nós não precisamos ficar em um relacionamento que nos causou dor. Mas se eu não olho para mim e entendo a minha parte de responsabilidade no que não deu certo ali, possivelmente eu vou cometer os mesmos erros. Sim, quando um relacionamento não dá certo, 50% é responsabilidade de um e 50% é responsabilidade do outro. Duro, né? Essa realidade. Mas é a verdade. É a verdade. Não tô aqui pra aguçar, né, coçar a cabecinha. Tô aqui pra gerar consciência.
para que quando você for se relacionar de novo ou buscar olhar para o seu relacionamento de verdade, começando por você, que o seu maior relacionamento precisa ser com você mesma, aí vai fazer diferença. Ok? Aí sim vai fazer diferença. A Dani colocou aqui: eu fazia demais por medo de me sentir ou ficar abandonada. Hoje eu amo ficar na minha companhia. Hoje estou muito mais tranquila. Hoje eu saio, vou no cinema sozinho. Nossa, hoje eu faço mais por mim. Me priorizo. Parabéns! Aprendi com a Simone. Oh, coisa boa. Fico feliz em saber que contribuí aqui com vocês. A Giovana colocou o seguinte: quando para de me olhar e priorizar, fiquei doente. Quando parei de me olhar e me priorizar, fiquei doente fisicamente e emocionalmente. Quando voltei pra mim, tudo mudou. Gente, tudo muda. O valor que você dá pra você desperta o olhar do outro. Assim como você se vê, é como as pessoas te enxergam. E aí, como você tem se visto? A Railane colocou: a internet me ajudou muito para me conseguir separar. Com 2 filhos pequenos, casada há 12 anos. Você foi uma das que me ajudou. Fico feliz em saber. Eu gostaria de ter ajudado para que você ficasse no relacionamento. Mas, como eu disse, quando a gente se conhece, nós tomamos forças, seja para ficar ou para sair de um relacionamento. E muitas vezes nós precisamos conhecer a gente mesmo para que a gente saia de um relacionamento tóxico, para que a gente saia de uma dinâmica de autossabotagem. Porque se eu tenho medo, se as minhas dores da infância ou de outras fases da minha vida ainda gritam aqui, muitas vezes eu fico refém de um relacionamento abusivo. Porque eu não acredito em mim, eu não acredito que eu posso me reconstruir, eu não acredito que eu posso viver um novo amor, eu não acredito em novas possibilidades, eu não acredito em mim mesma. Percebe a dinâmica? Que o primeiro olhar precisa ser pra gente. Depois que consegui separar, nenhum problema é grande demais pra mim. Maravilha. A Roberta colocou: na minha vida, todo ano tem um ciclo repetitivo, que é a vida financeira do casal. Todo ano compro uma casa, tenho que vender para o meu esposo pagar uma conta. E 4 anos seguidos. Olha, Roberta, é preciso olhar e compreender o que você e o maridão viveram, principalmente na infância, com 4 anos de idade. Essa questão de idade, de ciclos repetitivos, por exemplo, de 10 em 10 anos, de 4 em 4 anos, como você coloca aqui, são coisas que a gente precisa observar. Então, primeira fase, 4 anos de idade, com 8 anos, e assim vai olhando para cada esfera, porque isso diz muito do que pode ter acontecido lá atrás. O que vocês perderam com 4 anos de idade, que inconscientemente vem perdendo para ganhar novamente? Alguém faleceu, houve ruptura, houve perdas financeiras, e aí o ciclo se repete, como se essa fosse a dinâmica que é seguida ali naquele sistema familiar. Então, eu sugiro que vocês constelem e olhem para isso, porque quando percebemos essas repetições, precisa de liberação. Tá? E a gente libera como? Primeiro, tomando consciência do que aconteceu lá atrás, onde isso começou, ok? E às vezes nem na linhagem de vocês, pode ser questão dos pais de vocês, dos avós, tá? Duda colocou: sem falar que quando cobramos muito, o balde do outro fica muito pesado. Exatamente. Pensa, Duda, às vezes eu faço ali um checklist, né, da pessoa perfeita que eu quero ter ao meu lado. E eu não sou nem 10% dessa lista. E aí, como que eu quero algo se eu nem estou nessa energia, se eu nem estou nessa vibração? E aí, cobrar do outro algo que nem eu mesmo sou seria injusto.
Então eu preciso olhar pra mim, cuidar de mim, ser essa pessoa para o relacionamento, para que as coisas possam fluir. Roberto colocou prioridade, eu não estou me cuidando, só pagando conta. Eita! Roberta, dentro da formação, as minhas alunas, elas vão tomando consciência dessas dinâmicas e vão conseguindo se libertar, tá? Aqui, Duda, Rafaela, várias delas que ao longo da jornada da formação foram tendo essas percepções e conseguindo mudar muitas coisas. Sem essa tomada de consciência da raiz do nosso problema, isso só vai se repetindo, tá? A Natália, tentando concordar com tudo como foi, mesmo relacionamento ruim. Ainda sinto falta. Quando a gente fala concordar com o que foi ruim, vamos trazer isso aqui para algumas pessoas que não compreendem. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem um propósito. Então, quando eu entendo que uma pessoa que me fez mal, passou pela minha vida, e ali eu já tenho um grande aprendizado. Eu não quero esse tipo de pessoa mais. Porém, eu entendo que foi necessário viver isso para que eu tomasse consciência do quão boa eu sou, do que eu mereço e do que eu não quero para minha vida. E aí eu consigo me posicionar. Então, por isso que para romper um relacionamento, para que eu tenha força para ir para um novo ciclo, ou para que eu venha me conectar com pessoas diferentes daquilo que eu não gostei da minha vida, o primeiro ponto é olhar para esse passado e entender que houve ali aprendizado, tá? Isso é muito importante, porque senão a gente acaba vivendo mais do mesmo, ok? Que mais? Deixa eu verificar. Boa tarde. Sim, Berg, sou terapeuta. Tem meu contato lá na bio aqui desse app. Não posso nem falar o nome dos app aqui, porque senão cai a live. Tá? Tem meu contato lá e pode me chamar no direct também. Ok? Então, quando nós falamos de ex, nesse livro aqui, no meu livro, Só o Amor Não Basta, do amor cego para o amor que veio, tem uma frase que eu gosto muito, onde eu digo o seguinte, deixa eu ver onde ela está. Ex excluído é problema garantido. Nem lembro mais. Eu acho que é aqui. Aqui. Ex excluído é problema garantido. Como que eu quero fechar um ciclo sendo que eu não ressignifiquei ainda? Não tem como excluir um passado, não tem como excluir uma história. Todos pertencem, todos contribuem com a nossa vida. Todos merecem um lugar no nosso coração, porque houve aprendizado. É difícil tomar essa consciência quando eu estou na dor. Mas quando eu reconheço que isso diz muito da minha história e daquilo que eu carrego, aí eu consigo fazer diferente, tá? O relacionamento acabou, mas emocionalmente ele continua acontecendo todos os dias. Por quê? Você ainda não ressignificou. Né, Cláudia? É forte. Tem pessoas que criam o que eu chamo de dívida emocional com relação a um relacionamento que passou na nossa vida como forma de punição, mas o maior punido somos nós. Olha, a minha vida tá um inferno, é bom pra ele ver o que ele fez comigo. Oi, a pessoa tá lá tocando a vida dela, passeando em outro relacionamento, curtindo a vida, e você se auto-sabotando pra mostrar pro outro que ele te causou dor. Levanta. Olha pra essa história. Berg perguntou aqui o que eu entendo como ressignificação. O que é ressignificação? Dar um novo sentido àquilo que nos causou dor. Isso eu explico nesse livro aqui, ó.
Ressignificar é preciso. Esse é o meu primeiro livro, só meu, né? Eu tenho 4 livros, 2 em coautoria e esses 2 aqui que são meus. Só o amor não basta e ressignificar é preciso, ok? Então, ressignificar é dar um novo sentido àquilo que me causou dor, porque senão eu fico simplesmente repetindo ciclos, ok? Giovanni, eu comprei, porém ainda não li. Acredito que esse livro é maravilhoso, como o outro que comprei. Como ressignificar, né? Vai ser uma honra ter meu livro lido por você. Separei muito feliz, mas triste porque meu filho de 9 anos quer morar com o pai. Muito bom você trazer isso daqui. O que acontece? Lá no... Me manda direct, Berg, tá? Lá no... Quando eu costumo dizer, e falo nesse livro aqui, que é preciso mais amor quando a gente separa do que quando a gente inicia um relacionamento. Tenso, né? Por quê? O amor que eu falo é o amor de Cristo, no nosso coração. Pensa, Railane, seu filho é metade você e metade o pai. Se esse pai, consciente ou inconscientemente, é julgado, seu filho não se sente bem aí com você. Tô falando que essa é a única causa dele não querer estar com você? Não. Como ele é menino, os meninos têm uma tendência muito grande de buscar estar próximo ao pai. E é até bom, tá? Por quê? Até os 7 anos de idade, o filho, o homem, deve ficar mais próximo à mãe. Para aprender do universo feminino, de aprender como se cuidar. O universo feminino, cuidar, tá? Então a mãe ensina como que se cuida, como que se limpa, como que come. Depois ele deve ir para a esfera do pai, para aprender do universo masculino. A filha, mulher, até os 7 anos de idade, deve ficar mais na esfera do pai. Depois volta para a esfera da mãe, ok? Então, nesse sentido, talvez o seu filho só não é sobre você. Não encare isso como uma disputa, mas permita. Quanto mais livres os filhos ficam para amar os dois, o pai e a mãe, mais eles sentem vontade, mais eles sentem saudade de estar perto dos dois, tá bom? Então olhe para isso com muito carinho no seu coração, que eu tenho certeza que isso pode mudar, tá bom? Que mais, gente? Deixa eu ver o que o pessoal daqui do outro tá falando. Pode fixar. Gente, eu não sei mexer nesse negócio aqui com vocês. Berg, anota meu contato. 629 8315 1717. Mas na bio tem meu contato, tá? Quando você abre esse aplicativo que você está, tem lá o meu contato também, tá? Vai ser uma honra falar com você por lá. A Giovanni colocou aqui que perfeito. Bar Porto, que honra você por aqui. Bom, então quando nós falamos sobre relacionamento amoroso, nós entendemos, né, que para o amor dar certo, nós precisamos olhar para dentro de nós. E o ensinamento sistêmico, ele ensina que o passado ele precisa ser respeitado. Ele não pode ser nem negado, nem carregado. Qual que é a solução aqui para quando a gente fala de passado? Honrar a história, aprender com o que foi difícil, fechar o capítulo com gratidão pelo que aprendeu, pelo que foi vivido. Uma vez, fazendo uma live sobre relacionamento amoroso, uma mulher falou assim, e eu conhecia ela, sabia que ela tinha filhos. E ela me disse o seguinte: Simone, como ser grata por um relacionamento que só me trouxe sofrimento? Não tenho nada desse relacionamento para dizer que foi bom. Como eu a conhecia, sabia que ela tem 3 filhos lindos, eu disse, e os seus filhos?
Eles só existem porque você e esse homem um dia se amaram. Tiveram relação que seja. Então teve coisas boas desse relacionamento, sim. E às vezes é tão difícil, nós estamos olhando tanto para aquilo que não deu certo, que perdemos coisas boas que foram vividas ali também. A Roberta tá perguntando aqui, onde a live fica salva? As lives elas ficam salvas no meu YouTube. Simone Reis oficial, ponto oficial, tá? A Rebeca disse, estou aprendendo a ressignificar o divórcio. Agradeço os momentos bons, inclusive os meus filhos, que foi fruto de amor. E tiro o aprendizado dos ruins. Não é fácil, porém necessário. Rebeca, que bom você compartilhar aqui que você está nesse processo de ressignificação. Porque olhar para esse passado, entender que o ex pertence, entender e respeitar ele nos seus filhos, vai contribuir para que esses filhos fiquem bem. Homem e mulher podem até se separar, mas pai e mãe não se separam, a não ser que fiquem nessas brigas emocionais que acabam prejudicando os filhos. Os maiores prejudicados são os filhos. Eu me lembro que quando meus pais se separaram, minha mãe falava tão mal do meu pai. E aí eu fui crescendo e vendo que meu pai não era nada daquilo que minha mãe falava. O que aconteceu? Eu fui ficando com raiva da minha mãe. Aí eu tive que ressignificar toda a treta novamente. Então, os filhos, eles vão percebendo. Eles percebem, eles sentem. E se você fala mal do pai dos seus filhos, é a mesma coisa que você estivesse falando mal deles, porque ele é parte de cada um de vocês. Então pare com essa palhaçada, comece a olhar para você, respeite aquilo que compõe a sua história, respeite aquele que compõe os seus filhos, a sua família em si, para que de fato vocês consigam fazer diferente. O que mais? Muitas pessoas, elas acreditam que começaram a sua história amorosa quando conheceram o parceiro. Mas eu tô aqui para te dizer que não. A sua história amorosa começou há muito tempo. Exemplo. Mulheres que não se sentem suficiente em um relacionamento. Essa história não começou aí nesse relacionamento. Não é sobre esse homem, é sobre você ainda se enxergar insuficiente. Porque lá na sua infância, possivelmente, você fazia várias coisas para ser vista e não se sentiu vista. E você até hoje, no seu relacionamento e na sua vida profissional, você pode estar vivendo a mesma dinâmica. E o seu relacionamento só é o espelho daquilo que precisa ser curado em você. Homem que precisa da aprovação da mãe para tudo. Qual a dinâmica que esse homem viveu lá atrás, que até hoje, casado com família, ou que seja num relacionamento amoroso, ainda pede bênção pra mãe nesse sentido. Pedir bênção pra mãe, educação, respeito, mas pedir bênção, entre aspas, aqui eu estou dizendo num outro sentido. Uma metáfora. Tá pedindo permissão pra crescer, pra desenvolver. Em vez de conversar com a mulher, tá conversando com a mãe. Eita, não rompeu ainda? Alguém no outro app colocou que primeira regra do casamento, viva longe da família de ambos. Aqui na constelação familiar a gente fala família de origem, né? Não é que precisamos romper. Eu até tenho um vídeo aqui que eu falo sobre romper, o povo quase me bateu lá. Mas o romper é entender que o casal, quando se unem, eles têm um propósito de criar uma nova família. Cada um vem com a bagagem ali junto, eles vão entender o que de cada bagagem eles querem levar para que esse relacionamento venha a fluir. Caso contrário, se eu fico ali na minha parentela, eu não consigo romper aquilo ali, me fala, como que eu vou fluir? Como que eu vou construir uma nova história? Esse romper é um rompimento emocional. O casal tem que ser unido e ambos olhar para a mesma direção, exatamente. E aí, se eu estou à mercê do que meus pais ainda querem por mim?
que treta é essa que eu ainda busco a aprovação dos meus pais para tomar decisões no meu casamento, no meu relacionamento? Será que eu ainda estou no meu relacionamento, que é coisa para adulto, como uma criança, ainda pedindo ou buscando permissão dos meus pais? Relacionamento é coisa para adulto. Se eu ainda estou atuando aqui como criança, dependente financeiramente dos meus pais, eles vão dar pitaco sim. Porque você ainda não rompeu com eles, eles ainda te financiam. E aí como que eles não vão dar pitaco no seu relacionamento? Eles estão financiando esse casamento. E aí eles vão achar que tem o direito. E aí quando é que você vai crescer? Quando é que você vai quitar essa dívida emocional com seus pais e vai assumir a responsabilidade da sua vida para não ter dependência financeira deles? O que inconscientemente você sente que os seus pais te devem, que você ainda tá casado com eles emocionalmente? E filhos casados com os pais não fazem dinheiro. E aí vão para um relacionamento, que é coisa para adulto, com essa dívida emocional com os pais, e aí não sabe por que o relacionamento não tá dando certo. Será que você está vivendo sua história ou repetindo uma história que você viu dentro da sua família? Brigas, traições, divórcios, falta de diálogo, gritaria, agressões. Quem não honra a sua origem muitas vezes carrega seus conflitos para o relacionamento de casal. E isso é viver no que eu chamo nesse livro de amor cego. Você não enxerga que tem outro caminho. Brigar para você é normal, porque você cresceu num ambiente em que seus pais não se respeitavam, em que seus pais brigavam o tempo todo. E para você isso é normal. Teve uma vez eu atendi um casal que o homem disse assim: Simone, é estranho para mim esse novo casamento, tá no 3º casamento. Os outros 2 era briga, teve agressão física, e esse é uma paz. Eu fico esperando o dia que vai ter confusão e temo que o conflito seja muito grande. Eu falei assim: você foi tão acostumado com essa desordem, você acostumou tanto com o que era ruim, que agora o difícil pode ter sabor de estar sem graça. Bota o joelho no chão, ora e agradece por essa história ter se rompido, para que você não precise mais romper nenhum padrão. Muitas vezes o que é bom causa estranheza. A autossabotagem, ela vem quando você começa a achar estranho aquilo que é bom na sua vida, quando você começa a prosperar, quando seu relacionamento não tem mais conflito, você fala assim: rapaz, eu tô com saudade da confusão. Para com isso. Uma pessoa colocou aqui: às vezes a família influencia muito na relação do casal, tanto na parte do homem e da mulher, e isso acaba atrapalhando a relação do casal. Sabe por quê? Porque o casal ainda permite. Mãe, pai, eu vejo amor quando você quer dar opinião aqui, mas eu e meu marido vamos resolver essa situação. Se você fica levando o BO pra lá, eles vão, como pais, por amor, eles vão entender que você está pedindo socorro. A não ser que seja essa a necessidade. Mas conflitos diários, você e seu parceiro precisam resolver. Se não conseguem sozinhos, peça ajuda de um profissional, de um terapeuta, especialista nessa área. Porque senão, os seus pais vão tomar as suas dores, porque você é o filhinho deles. E muitas vezes eles vão tomar raiva do outro sem conhecer a sua parte de responsabilidade na história. E aí? Qual a possibilidade desse relacionamento dar certo? Não vai ter. A Giovânia colocou: quando entendemos isso, tudo muda. Eita, que nessa live tá diferente. Uma hora a gente apanha e na outra leva peia. Verdades atrás de verdades. Obrigada, Simone, por estar compartilhando seus conhecimentos e nos ajudando. Fico feliz e honrada por estar aqui, viu? Outra pessoa colocou aqui: filhos e filhas que estão casados, mas continuam na casa dos pais. Conheço vários casais assim.
Essa é uma dinâmica que requer do casal muita coragem. A gente sabe que as questões financeiras acabam contribuindo para que esses filhos fiquem ali. Mas esse casal ele pode entrar numa dinâmica de acomodação e acreditar que eles não conseguem sair dali. E na verdade, eles conseguem, mas existe um preço. Fazer hora extra, buscar uma outra renda, para que eles mesmos vivam a responsabilidade que tem um casamento, um relacionamento. Caso contrário, os pais vão ficar dando pitaco, tá lá dentro da casa deles, eles estão vendo as coisas. Quem casa quer casa, gente. Tem uma amiga que é casada, se for na casa dela, ela não está. Você só encontra ela na casa da mãe. Ah, entendi o que você disse agora. Por quê? Emocionalmente está casado com os pais. Tem um casal que eu atendi com 2 meses de casado. Vieram para terapia. 2 meses de casado. O que acontecia? A moça, em vez de cuidar da casa, fazer as coisas que era de responsabilidade dela, porque ela não trabalhava fora, ela ainda tinha uma ajudante, não sei se 2 vezes ou 1 vez por semana, mas queira ou não, eu digo que mulher sempre tem. Tô aqui com a minha ajudante hoje aqui em casa, mas não significa que eu não tenha responsabilidade com o lar. Tem, esse é o papel da mulher na casa. Então sempre tem uma coisinha ali pra gente organizar. E aí o que tava acontecendo? Todos os dias ela ia pra casa dos pais, esse homem chegava e a casa uma desordem, coisas básicas assim. Então a gente vê que muitas vezes emocionalmente nós não rompemos com os nossos pais. E por que essa filha ia pra lá? O que ela disse pra mim no dia que eu atendi ela separada do marido? Porque terapia de casal tem um momento em que a gente ouve eles separados. E ela disse assim: Simone, eu vou muito lá na casa dos meus pais, porque quando eu estou lá, os dois não brigam. Eles não brigam. E aí o que acontece? Eu fico tentando salvar o relacionamento dos meus pais e lascando com o meu. Por quê? Eu gosto de desenhar. Vou pegar aqui. Vou pegar os bonequinhos aqui pra entender. Vamos lá. Tá aqui o casal, certo? Tá aqui o pai. Peguei um pai e a mãe. Tá aqui o pai e a mãe. O certo seria esse casal. Gente, cadê o homem desse relacionamento? Cada hora eu pego um objeto diferente. Tá aqui, casal. Casal. Pai e a mãe. Quando nós nos casamos, nós vamos pra vida. Aqui, simbolicamente, ficamos de costas. Significa que nós estamos dando as costas para os pais? Não, significa que estamos olhando pra vida. Vida, casal, projetos, sonhos. Estamos de volta aqui. Eita, que hoje... Gente, vocês acreditam que foi o Alexandre que me ligou aqui? O Alexandre que me ligou. Vou puxar a orelha dele depois. Como assim? Ele tá achando que as lives é terça. Nós mudamos, né? A live agora é na quarta. Vamos lá? Vou trazer a linha de raciocínio. Então, o casal, quando se casa, eles devem olhar para a vida. Essa cliente, ela disse pra mim que ficava indo muito na casa dela, dos pais, porque quando ela estava lá, os dois não brigavam. Só que o que acontecia? Quando ela chegava na casa dela, o marido dela brigava com ela. Sempre que um filho tenta salvar aquilo que não é de responsabilidade deles no relacionamento dos pais, o seu relacionamento enfraquece. Quando a gente casa, a prioridade é o relacionamento. É a família atual, a família de origem é responsabilidade dos nossos pais. Antes de você nascer, Alecrim Dourado, seus pais conseguiam resolver as tretas, por que agora você acredita que é você que vai resolver? E aí você não entende o porquê que muitas vezes esse marido tá olhando para outras pessoas. Você não entende por que esse marido tá, às vezes, ríspido. E aqui vale para os dois, tá? Porque se esse homem também fica aqui nessa dinâmica, faz com que apareceu um aviso aqui, gente. Hoje tamo que tamo, hein?
Então, quando eu entendo essa dinâmica, eu verdadeiramente consigo fazer diferente, deixando ali com os pais o que é deles, para que eu consiga de fato fluir, tá? Que mais? Gente, lá no outro app, eu tenho uma comunidade, lá tenho como vocês entrarem por lá, onde toda quarta-feira eu passo uma atividade. Hoje nós teremos uma atividade lá sobre relacionamento amoroso, vai ser uma honra receber vocês lá. Era ele na mãe e a minha aqui em casa, tudo errado. Olha, Aline, tomar consciência já é um grande avanço, né? Nós não precisamos abandonar a nossa família, mas precisamos entender o lugar de cada um para que o relacionamento dê certo. Que mais que nós temos que falar aqui sobre relacionamento? Quem não honra a sua origem, muitas vezes carrega os seus conflitos para o relacionamento. Nós tínhamos falado aqui. Olhar para pai e mãe como grandes, como alguém que conseguem resolver as suas coisas, não querer resolver nada para os pais, entender e respeitar as escolhas que eles têm lá para o relacionamento deles. Não é de nossa responsabilidade melhorar algo lá. Nós precisamos assumir o nosso lugar de adultos dentro do relacionamento. O amor, ele não sobrevive sem equilíbrio. Ele não sobrevive sem equilíbrio. Se você é a que doa demais, precisa doar um pouco menos e compreender quais são as dinâmicas que estão contribuindo para que o seu relacionamento não dê certo. Esse capítulo de desequilíbrio, vamos dizer assim, trazendo a percepção da história do seu relacionamento, ele precisa ser compreendido. Muitas vezes nós doamos demais porque ainda temos medo de ser abandonadas. Uma ferida que nasceu lá na infância, você está trazendo ela para um relacionamento de forma inconsciente hoje. E aí você acaba o quê? Frustrado, cansado. E às vezes o outro tá dando o que em tese seria suficiente, mas porque você cria expectativa, e a expectativa é coisa da criança, isso se torna aqui um conflito, porque existe a cobrança. Então, como que deixa o relacionamento pesado? Quem faz tudo, quem corre atrás, quem resolve, quem sustenta emocionalmente, enquanto o outro só recebe. E muitas vezes você está nessa dinâmica por ser a guerreira Xena, por entender que esse é o seu papel. E você acredita que precisa dar conta de tudo. Você acredita que o outro não consegue te ajudar. E o que o outro faz? Descansa. Enquanto você não deixa o outro assumir o lugar dele, você vai assumindo os dois. E aí fica frustrada, cansada, não entende por que o relacionamento não dá certo. Porque você está assumindo coisas que não são suas. Simone, se eu não fizer, ele não faz. Paga o preço para ver o quanto a outra pessoa vai se sentir bem sendo útil. A gente se sente bem no relacionamento quando nós nos sentimos úteis. Honramos ajudando quando preciso e só. Muito bem. Bena colocou, ele não me ajuda em nada. Você tem pedido? Você mostra que você precisa de ajuda ou você faz questão e bate no peito e diz que se ele não fizer, você faz? Porque muitas vezes nós não aprendemos a pedir. Muitas vezes porque em outras esferas, em outras fases da nossa vida, nós fomos treinadas a dar conta de tudo. Nós ouvimos das nossas ancestrais, mãe, avós, você não precisa de homem não. E aí você cresceu com essa mentalidade que não precisa. Repitam comigo, eu preciso de homem. Enquanto você não conseguir verbalizar isso de forma natural, você vai continuar sendo a guerreira Xena dando conta de tudo. Vai viver em relacionamentos pesados. Acreditando que tem que dar conta de tudo. E não é bem assim.
Você pode precisar do outro, isso não diminui você, não diminui a fortaleza que você é. Quem carrega um relacionamento sozinho não está vivendo uma parceria, está vivendo um peso. Porém, eu preciso deixar que o outro faça o papel dele. Pedir ajuda. Relacionamentos sobrevivem, prosperam, quando há esse equilíbrio entre o dar e o receber. Quando nós paramos de salvar, quando nós paramos de controlar, quando permitimos que o outro também participe dessa construção. Muito bem, Natália, eu preciso de homem, exatamente. Essa verbalização muitas vezes é difícil. E eu quero trazer algumas chaves aqui para vocês. Chave número 1, para que o amor dê certo. Cada um tem o seu lugar. Você não precisa ser mãe. Você é parceira ou pai, né? Tem homens aqui também. Você não precisa ser pai. Se você estiver fazendo esse papel, seu relacionamento tá pesado, pai e mãe o outro já tem. Você precisa ser só o seu, estar só no seu papel, sendo o homem ou a mulher da relação. Chave 2, honrar os nossos pais, respeitar a história deles, deixar com eles o que é da vida deles, da escolha deles, do relacionamento deles. Você não tem que resolver nada lá. Mesmo, não porque foram perfeitos, né, esses pais, mas porque através deles você chegou na vida. Precisa olhar para eles com gratidão e respeito. Chave número 3, deixar o passado no passado. Você precisa, você não precisa apagar a sua história, mas você não precisa morar nela. E tem gente que tá morando numa história, em algo que foi difícil, e cria uma dívida emocional com essa situação onde o relacionamento não prospera. A chave número 4, equilibrar a troca. Relacionamento não é sacrifício, é construção. Chave número 5, escolher o amor com consciência. Só o amor não basta, é preciso maturidade. É preciso estar no relacionamento como um adulto. Se você tem medo de ser abandonado, se você tem medo de ser rejeitado, se você tem medo de ser traída, se você teme a humilhação e a injustiça, significa que você ainda é refém de feridas que não foram, que não nasceram nesse relacionamento. Talvez você viveu isso aqui, mas isso vem de longe. Enquanto isso não é visto, não é liberado, o seu relacionamento paga a conta. Imagine que esse livro represente a sua história amorosa. Imagine que esse livro representa a sua história amorosa. Até aqui foi escrito o que foi possível escrever com a consciência que você tinha. Mas a partir de hoje, você pode escrever novos capítulos. Capítulos diferentes, sem repetir. Eu peço que você que está aqui comigo agora, coloque a mão no seu coração e repita comigo: eu honro a minha história. Eu libero o que ficou no passado. Eu honro os meus pais. Eu escolho e decido viver um relacionamento mais consciente. Eu respeito a história que compõe meu parceiro, minha parceira. Eu respeito os pais do meu parceiro, da minha parceira. Eu me permito seguir somente com o que é meu. Eu me comprometo me priorizar. Talvez o problema nunca tenha sido
a falta de amor. Talvez o que faltava era compreender as leis invisíveis, as dinâmicas invisíveis que estavam sustentando o seu relacionamento. Vamos lá para as frases? Ah, eu falei que ia ter presente. Para quem está aqui na live, vai me mandar no direct a palavra amor. Amor não, né? Relacionamento. Pensa. Amor. A palavra relacionamento. Vai mandar no direct. Tanto desse aplicativo quanto desse aplicativo. Você vai mandar lá relacionamento, que eu vou trazer uma oferta especial para você fazer a sua constelação. É lá no direct para quem quer fazer a sua constelação e entender a dinâmica que está vivendo na sua vida amorosa. Aqui para receber frases, a palavra vai ser história. Aqui história nos dois aplicativos, tá? Palavra história aqui na live, história para receber frase. Se você quer constelar com valor especial para o mês dos namorados, você vai me mandar um direct que eu vou trazer a oferta especial, ok? Então, Giovânia, a frase: dou-lhe um bom lugar no meu coração. Ana Cristina: obrigado por ter me acolhido. Vou aqui com vocês também, Jazinho. Roberta: sou amada e me sinto capaz de amar. Vamos aqui. Cláudia Rinodei: você não tem minhas moedas. Cláudia, essa frase remete muito do que muitas vezes nós estamos buscando no mundo e em outras áreas da nossa vida, o que de verdade só vamos encontrar nos nossos pais. E quando nós olhamos para essa esfera, para essa relação paterna e materna, é que nós temos forças para seguir adiante e ter boas relações, resultados financeiros, conduz melhor os filhos, tá? Outra pessoa que tá aqui, Aline: sou grata a mim mesma por tudo. Neilane: somente quando estamos em sintonia com nosso destino, com nossos pais, com nossa origem e tomamos nosso lugar, temos força, viu, Neilane? Quem mais? Agora eu vou de cá. Eu tinha parado na Roberta. Dri Cavalcante: eu te agradeço pelo tempo que foi. Eu te agradeço pelo tempo que foi. Viu, Aline? Que forte! Reconhecer, né, as nossas forças nos fortalece muito, tá? Isso faz com que a gente reconheça o nosso lugar, reconheça também o outro, saibamos dar o próximo passo. Pelo tempo que foi, vou casar com você até outubro. Já sou casada e muito bem casada. Meus amores, foi uma honra estar aqui com vocês. Estendemos um pouquinho hoje, porque houve, né, alguns contratempos aqui. E espero vocês na semana que vem. Vamos lá, vamos conversar aqui. Na semana que vem, a live está prevista para meio-dia. Porém, eu não estarei no Brasil. Então, eu vou verificar como que estaremos para fazer essa live aqui. Eu vou tentar fazer no mesmo horário aqui, meio-dia. Mas vamos... Vocês fiquem ligadinhos aqui que eu vou trazer as informações, ok? Lembrando que quem quer o presente, quem quer receber o valor promocional para o mês dos namorados, me chama no direct com a palavra relacionamento, né, que eu falei. Me chama lá, fala que vocês estavam na live, vamos ter algo especial. E para as mulheres que queiram estar lá no grupo recebendo exercícios de liberação na quarta-feira,
o link tá aqui no Instagram. Reconexão, comunidade Reconexão com o Feminino. Então, basta entrar lá no link para vocês fazerem parte desse grupo e receber os exercícios de lá. Foi uma honra mais uma vez estar com vocês, aqui onde caiu algumas vezes. Eu sinto muito, mas espero que na próxima semana tenhamos aí momentos mais leves. Beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Continuem aqui nas publicações, compartilhando, tomando consciência. Com Deus, gente. Tchau, tchau.